ativo da igreja, amém? Glória a Deus, vamos lá. Abra a palavra de Deus lá em Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 16. Aqui está falando de uma parábola do Senhor Jesus, Lucas 12, a partir do versículo 16. Eu vou usar essa parábola aqui, que é de um homem avarento, mas eu vou falar sobre construção, amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé, para lermos a palavra de Deus. Depois você já pode se assentar. Você abriu aí. Lucas 12. Nós vamos ler a partir do versículo 16. Diz assim ali: e lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores, aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, não é rico para com Deus. Até aqui. Vamos orar? Mais um minutinho em pé. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. E nós clamamos a ti para que o Senhor nos abençoe aqui agora neste momento da palavra e em tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer aqui. Muito obrigado, Senhor, porque tu és um Deus maravilhoso e o Senhor tem um plano perfeito para as nossas vidas. É o que nós clamamos e te adoramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Amados, como eu disse, eu vou usar esse texto aqui um pouquinho para falar sobre construção. A última vez que eu preguei, numa quinta-feira, já faz algumas quintas-feiras, eu falei sobre Êxodo 2, falei sobre o nascimento de Moisés, que Moisés tinha nascido num momento difícil, num momento onde o povo hebreu ele estava se multiplicando, e Moisés estava perseguindo, Faraó estava preocupado com esse crescimento do povo, e ele estabelece um decreto ali que iria matar os meninos, e neste tempo difícil, o que acontece? Nasce Moisés. Porque para Deus, às vezes nós perguntamos, mas diante desse tempo, nesse tempo difícil vai nascer, como que Deus opera? Deus não está preso às nossas dificuldades. Como nós olhamos aqui na apresentação das jovens aqui, o nosso Deus ele tem um plano perfeito, irmãos. E ninguém e nada pode frustrar os planos de Deus. Porque os planos de Deus, eles são perfeitos. E olha o que aconteceu, nasceu Moisés de uma forma sobrenatural, a sua mãe para protegê-lo, coloca ali no rio, e o que acontece? Quem pega é a princesa, filha de Faraó, e o próprio Moisés vai ser criado agora, a irmã de Moisés entra ali em cena e diz assim, olha, eu vou chamar uma das hebreias, ela chama quem? Chama a mãe de Moisés. Quem cria Moisés ali é a própria mãe dele. Isso é algo normal? Não é, irmãos. Isso é algo sobrenatural. Porque esse é o nosso Deus. Ele não está preso em dificuldades e ele vai agir de uma forma sobrenatural. E o que acontece, irmãos? A gente olha ali que ela criou Moisés e depois, quando ele cresceu, ele foi levado para o palácio ali de Faraó. E quem queria matar o libertador agora vai pagar a conta. Olha o que acontece. Você acha que o impossível não pode acontecer? Acontece. O inimigo acabou pagando a conta ainda da criação de Faraó, porque ele foi criado no palácio, foi sustentado por Faraó. Foi sustentado por quem queria matá-lo. Esse é o nosso Deus. O seu plano não pode ser frustrado. Esse é o nosso Deus que pode todas as coisas. É a mesma coisa quando nós olhamos vários textos na palavra de Deus, até mesmo no Novo Testamento, quando nós olhamos Atos 12, quando Pedro é preso ali,
e Herodes tinha ali passado ao fio da espada Tiago, irmão de João, e o que acontece? Herodes viu que aquilo era agradável aos judeus, e ele se importando com aquilo que agrada, né, aos homens, o que ele faz? Ele mandou prender ali Pedro. E o que acontece? Pedro está ali na prisão, bem guardado, com sentinelas, ali para que ele não fugisse. Pensa bem o inimigo olhando para Pedro e entendendo o perigo que Pedro representava para o inimigo. O diabo ele fica furioso, irmão. Sabe por quê? Porque ele sabe o perigo que aqueles que estão fazendo a vontade de Deus representa para ele. E aí o que acontece? Pedro está ali preso, mas as cadeias não puderam deter Pedro ali naquele local. Sabe o que aconteceu? Uma luz brilhou ali naquela prisão. E essa luz, irmãos, é o nosso Deus que tem essa luz. É o nosso Deus que nos livra quando o inimigo tenta nos parar. E as cadeias, o inimigo não pôde parar Pedro. Você sabe o que aconteceu? Essa luz brilhou, um anjo estava ali, as correntes se caíram, os portões se abriram e as coisas aconteceram. Por quê? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Você tem planos de Deus sobre a sua vida. O que você precisa agora é entender e viver agora esse sobrenatural e não desistir de nada, porque os planos de Deus para a sua vida, eles vão acontecer. E nós temos planos também. E o que eu falei um pouquinho ali naquela ministração era sobre que nós precisamos alinhar esses planos agora, os nossos planos, com os planos de Deus. E nós precisamos, e eu acabei terminando um pouco mais rápido ali, ficou faltando um ponto, que é o trabalho que nós precisamos ter, o nosso zelo que nós precisamos ter, de alinhar os nossos planos com os planos de Deus. Precisa haver uma dedicação nossa em trabalhar em favor a isso, de estarmos realmente fazendo com que os nossos planos encontrem com os planos de Deus, senão as coisas não vão acontecer. Porque a hora que os meus planos começam a caminhar junto com os planos de Deus, o sobrenatural de Deus vai atingir a minha vida. Você entende isso? E, irmãos, olhando aqui, eu falei sobre esse texto aqui, que é uma parábola aqui. Na nossa vida, e eu vou falar um pouquinho sobre construir algumas coisas, na nossa vida, no dia a dia, nós estamos construindo muitas coisas. Cada momento das nossas vidas, nós vamos construindo coisas. Eu tenho certeza que você tem trabalhado para construir um ambiente na sua casa de Deus. Eu creio que você tem trabalhado para construir na sua vida algo que sejam coisas boas. Você tem trabalhado para construir o caráter do seu filho. Você tem trabalhado para que você tenha uma casa abençoada. Nós, na nossa vida, no decorrer da nossa vida, nós vamos trabalhando e construindo várias coisas. Muitas vezes, até acabamos em momentos de dificuldade, construindo coisas até mesmo que não nos servem para nada. Às vezes criamos diante de dificuldades, construímos coisas às vezes até que nos impedem de provar algumas coisas. Por exemplo, você pode estar pensando, como assim? Mas, por exemplo, de repente eu passo por um momento de dificuldade e eu vou construir ali sem meu desejo, mas de repente começo a construir uma barreira que me impede de avançar, como o medo. O medo, de repente, acaba se tornando, eu acabo construindo diante de momentos de dificuldade, fico com medo de uma situação e não quero mais provar nada. Mas nesse momento da nossa vida, em vários momentos, no nosso avançar, nós vamos construindo várias coisas. Vamos construindo ambientes, construindo relacionamentos, vamos agindo com várias maneiras, vamos trabalhando de uma forma, quando nós estamos com o Senhor, de uma forma sobrenatural, para que a nossa família seja conduzida por coisas boas, não é?
Você não faz isso? Todos nós queremos. Você não trabalha de uma forma contrária para que as coisas não aconteçam. Nós estamos trabalhando para formar caráter nos nossos filhos, estamos trabalhando diante de muitas coisas. Mas voltando aqui para esse texto aqui que nós lemos, que é uma parábola, que é uma história que o Senhor conta, que Jesus conta aqui. Essa parábola ela veio depois de um homem fazer uma pergunta, de um homem interferir ali, o Senhor Jesus, no versículo 13, falando de herança. O Senhor conta essa parábola a partir do versículo 16, mas essa parábola veio ali porque um homem, uma pessoa, diante de uma multidão que estava ouvindo Jesus, no versículo 13, um homem diz assim: Senhor, diga para o meu irmão para que ele reparta a herança comigo. E aí o que acontece? A gente olha no versículo 13 e diz assim, nesse ponto um homem, Jesus ele já vinha falando de algumas coisas, no começo do capítulo 12, aqui ele está falando de hipocrisia, e nesse ponto aqui um homem, como diz aqui, né, nesse ponto um homem que estava no meio da multidão, versículo 13, lhe falou, mestre, ordena a meu irmão que lhe reparta comigo a herança, que lhe reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu, quem me constituiu entre vós, mas Jesus lhe respondeu, homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens. Aqui, irmãos, o Senhor Jesus ele está tratando aqui com esse homem aqui, com esse homem que levantou e falou aqui sobre a herança dele, pedindo para que o Senhor interferisse ali, para que seu irmão repartisse a herança. O Senhor está tratando aqui sobre a avareza, sobre o sentimento no coração. Eu fico pensando o Senhor Jesus falando por uma multidão, e esse homem dizendo, mestre, pede para o meu irmão, para que ele reparta comigo a herança. E o Senhor Jesus dá uma resposta aqui, né? Jesus lhe respondeu, homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre ti? Eu acho que na hora houve um silêncio, né? Porque as pessoas falam, o que vai acontecer agora? Mas o que acontece? Jesus aqui, ele começa a ensinar, ele começa a falar aqui. E nessa parábola, nessa história, ele diz, nós sabemos quando o Senhor conta uma história, uma parábola, não tem nomes aqui, ele fala aqui de um homem rico, que no versículo 16, o campo dele produziu muito. O campo dele estava produzindo muitas coisas. Não é algo ruim aqui, né? Amém? As coisas estão acontecendo para esse homem aqui. O campo está produzindo, nessa história, esse homem aqui, as coisas estão acontecendo aqui, e são coisas que são boas, não são? Uma produção está sobejando ali as coisas. Até aqui, quando a gente olha, né, não existe nada de errado. Muitas coisas acontecem na nossa vida, muitas coisas acontecem em várias situações no nosso viver. O problema é como nós tratamos essa situação. E como eu vou falar aqui um pouquinho de construção, nós vamos seguir um pouquinho aqui nesse texto aqui. No versículo 17, como eu disse, até aqui, esse homem, o seu campo está produzindo, não tinha nada de errado. Mas no versículo 17, ele começa a pensar e a fazer planos aqui, de Lucas 12. No versículo 17 diz assim, e arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Irmãos, esse homem agora, ele começa a pensar. E nós sabemos que esse homem fez algo de errado, né? Que ele pensou somente nele. Mas nós começamos muitas vezes, nós ministramos há um tempo atrás aqui, que a batalha ela começa na nossa mente, não começa? Lembra dessa ministração? Nós começamos a pensar. Esse homem que começou a buscar
a fazer planos aqui para construir algo, porque ele vai construir algo aqui. E ele começou primeiro a fazer nesse pensamento. Nos seus planos agora ele começou a pensar, como que eu vou fazer as coisas? E aqui eu gostaria de dizer uma coisa para você. Quando nós pensamos em algo, irmãos, a nossa mente, nós como crentes, como diz lá em Filipenses 4:8, o que deve ocupar a nossa mente? Lá em Filipenses 4:8 diz assim, que tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que tem algum louvor, isso deve ocupar a nossa mente. Então o que acontece? Quando eu vou planejar algo, e como eu disse, eu gostaria de que você aprendesse junto comigo algo aqui através dessa parábola. Quando eu vou começar a planejar algo, eu sei que é apenas o início, mas a minha mente, o que tem que estar na minha mente são coisas que têm valores do céu. O tema dessa minha ministração e a preposição, o que é? É que eu devo construir as coisas com valores do céu. Irmãos, você deve construir coisas com valores do céu. E quando você começar a pensar em algo, você já tem que ocupar a sua mente com coisas que são boas. E se existir algum pensamento contrário aí, contrário à vontade de Deus, você tem que tirar esses pensamentos. E quando eu falo pensamentos contrários, irmãos, são coisas às vezes simples, que não agradam a Deus. São coisas simples no começo que vão nos levar a distanciar de Deus lá na frente. Se eu começar a fazer e a planejar e a pensar sem ter as coisas do Senhor na minha mente, eu vou acabar me desviando. Eu vou acabar fazendo o quê? Vou acabar tomando decisões que não são decisões que agradam ao Senhor. Eu não vou estar alinhando os meus planos com os planos do Senhor. E a palavra de Deus me mostra que aquilo que tem que estar na minha mente, para mim tomar decisões, fazer planos, são coisas do Senhor. É triste quando nós olhamos alguém fazendo algum plano, e você olha e fala assim, cadê o Senhor nisso? Cadê o Senhor nessa situação? Nós corremos o risco de viver uma tragédia. Porque onde Deus não está, desde o meu planejamento, onde o Senhor não está, o sobrenatural não vai acontecer. E o inimigo está louco para fazer o quê? Para que aquilo que Deus tem para você não chegue até você. Você está entendendo que a partir do início, quando você vai começar algo, a situação mais importante é você verificar, seja nos seus pensamentos, seja naquilo que você faz, tem que começar em Deus. Isso é uma situação que nós temos que olhar, e se existe algo diferente na nossa vida, eu tenho que ajustar, irmão. Porque isso não é uma cobrança para você, é um ensinamento. Para quando você for fazer os seus planos, quando você for fazer os seus projetos, sente, ore, trabalhe, se dedique àquilo, e diante do Senhor, se dedique, faça de tudo para colocar a vontade de Deus nos seus planos. Porque deixa eu dizer para você, se você planeja algo para a sua família, não existe nada e ninguém melhor do que o Senhor para a sua família. Se você quer planejar algo para o seu casamento, daqui a pouco nós vamos renovar os votos, não existe nada e ninguém melhor do que o Senhor para o seu casamento. Você consegue entender isso? Mas se eu não começar a viver isso, eu vou começar a fazer planos pensando apenas no eu. Pensando apenas em mim. Ao invés de eu ter planos que exaltam o Senhor. E quando eu exalto o Senhor, o sobrenatural acontece sobre a sua vida. Existem maravilhas para você.
Quando eu faço planos assim, acontece algo sobre a minha vida, seja uma enfermidade, seja qualquer coisa, porque às vezes a gente pensa que é somente na construção. Não, o sobrenatural vai acontecer sobre a minha vida, porque a minha mente, eu não vou criar barreiras que vão me impedir. Eu vou entender que o nosso Deus, que o Senhor, que pode todas as coisas, pode me curar também. Pode mudar a minha vida. Ele mudou a minha vida. Eu fazia planos, tem coisa que eu planejava que eu falava, meu Deus, que loucura, né? Agora eu entendo porque o Senhor chama esse homem de louco aqui, né? A gente faz algumas... Pensa no seu passado, a gente fazia alguns planos, irmãos, a gente falava assim, era uma loucura. Eu pensava, né, quando a gente é jovem, a gente começa a fazer planos e esses planos precisam ser ajustados. E o Senhor é a melhor forma de ajustar os planos na nossa vida, não é? Porque a gente já pensa em alguma coisa. Você fala para um jovem, faz um plano, ele pensa assim, vamos comprar um carro. Nunca pensa em casa. Né? Aí eu lembro, fui passando minha idade e depois, aí eu sempre falava assim, não, Deus, me dá algo, que você quer? Quero um carro. E aí a gente fica vivendo, né? Fica até sofrendo, passa na frente das garagens, vê os preços, aí fala assim, um dia eu vou conseguir. Aí você começa a olhar um mais barato, começa a diminuir o plano, né? Aí você fala assim, daqui a pouco você fala assim, bom, o que deu para comprar foi esse mesmo, né? A gente vai perdendo a nossa fé, fazemos plano e a gente abandona a nossa fé, a gente não persiste, não fica em cima, porque são planos que a gente faz na emoção, são planos que a gente fala assim, não, eu vou seguir, vou caminhar assim, e as coisas não são fáceis, irmãos. Quando você coloca um propósito diante de Deus, as coisas que nós olhamos assim, muitas vezes vêm para atrapalhar. Eu contei no Suel, eu ia falar no Retiro, né, mas no Suel algumas coisas. Irmãos, eu quando comecei a caminhar com o Senhor, eu fiz alguns propósitos e eu olhava esse texto que a minha mente precisava, quando eu planejava, precisava ter coisas boas, as coisas, e eu falei assim, eu primeiro vou fazer planos com o Senhor. E a gente tinha a campanha de Canaã daqui da igreja, que era para comprar essa área. Eu era o menino que recebia o carnê de Canaã lá no final. Ficava lá com o meu carimbo e recebia no final. Dos 2 cultos, nós tínhamos culto às 5, né, pastora? Vinha eu e a pastora no culto, a gente chegava na frente da igreja, tinha aquele povo, a gente abria a igreja, o pessoal entrava, organizava um estacionamento, tudo. E eu fiz um propósito, falei assim, não, eu também vou participar, eu sou o cara que recebo, como que eu não vou ser um exemplo? E eu fui lá e coloquei um valor. E eu falei assim, não, agora eu vou ter que honrar. Passou um tempinho, o apóstolo falava assim, irmão, você que fez um voto, está na liberdade de... Coisa aí eu falava, ai meu Deus, será que é para mim isso? Aí eu falava, não, vou continuar no mesmo propósito. Por quê? Eu tinha que entender que eu estava naquele propósito, eu precisava continuar fazendo, esse era o meu plano, eu ia desistir? Não. E eu continuava firme ali, irmãos. E Deus foi me abençoando. Sabe por quê? Porque eu não abri mão do propósito que eu tinha feito. E era difícil algumas coisas. Pensa bem, nesse meio aparece a Elaine na igreja. Oh, Jesus, né? Namorada da Gasto. Né? Apareceu a Elaine. E chegava no momento que ela falava assim para mim, eu contei isso para os jovens, eu estava lá, né, recebendo os carnês, e eu ficava nos 2 cultos, porque eu falava assim, não, eu preciso receber, eu sou novo, eu tenho que estar nos planos de Deus, que ocupa a minha mente, coisa. Aí ela falava assim, vamos no McDonald's? Aí eu falava, eu não vou, que eu vou ficar aqui no próximo culto, que eu tenho que receber os carnês, coisas. Para mim, como um jovem, irmão, pensa bem, não era fácil não. A gente só estava se olhando, eu via os gavião, tudo, vamos no McDonald's. Era complicado, mas eu orei, amém? Orava, Senhor, leva esses meninos para fazer missão lá no Camboja, no Iraque, está precisando de tanto missionário por aí para a obra, né?
leva-os, Pai. Amém? Mas é isso daí, irmãos, mas eu continuava no meu propósito, no meu mesmo propósito que eu tinha. Eu tenho que entender isso, que aquilo que tinha que ocupar a minha mente, porque no momento vinha, você acha que não vinha sentimentos? Não, eu vou desistir. Não, eu não vou desistir. Não, eu vou desistir daquilo que eu tinha um propósito de estar servindo, de estar aprendendo na igreja. Não, não vou desistir. Sabe por quê? Porque a minha mente estava sendo ocupada com coisas do Senhor. Quanto mais eu ocupava a minha mente, mais minhas decisões, mais meus planos eram planos do Senhor. E não pensa não, tudo para mim era normal, eu era um jovem. Então há possibilidade para você que é jovem de viver dessa maneira. Eu falei isso no Suel. E há possibilidade para você independente da sua idade. Mas vamos lá, aqui está falando de mente. Depois nós passamos para o versículo 18. O versículo 18, ele ia fazer celeiros maiores. Aqui ele toma uma decisão. E no versículo 18 diz assim, e disse, farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruireis maiores, aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Aqui ele tomou uma decisão, irmãos. E você vê que vem acompanhado, quando esse homem aqui, ele não buscou Deus, né? Ele não coisa nessa parábola, nessa historinha aqui que o Senhor está contando, esse homem toma uma decisão. Nós também tomamos decisões na nossa vida. E se nós tomarmos decisões com a nossa mente agora, como eu acabei de dizer, cheia das coisas de Deus, as nossas decisões vão ser decisões certeiras. Eu posso até errar, mas o Senhor vai me conduzir para o caminho correto. Eu posso até errar em algumas coisas, porque eu não estou falando que eu acertava 100% não. Eu errava num monte de coisa, mas eu continuava no mesmo caminho. Eu não era destruído. Eu não abandonava o caminho. E agora então, eu ocupando a minha mente, como diz no versículo 17 aqui, né, que esse homem começou a pensar. No versículo 18, ele toma essa decisão. Eu com a minha mente cheia das coisas de Deus, tomo essa decisão. Agora o que acontece? Eu olho aqui no versículo 19, é aquilo que vai acontecer. O versículo 19 diz assim, então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Amados, aqui foi o que produziu. Esse homem, não pensando nas coisas de Deus, tomando decisões que não eram decisões que não vinham de uma mente que tinha em Cristo. Aconteceu o quê? Ele se preocupou somente com o eu. É uma tragédia, não é? Sabe o que acontece? Isso acontece quando nós deixamos de iniciar os nossos pensamentos pensando nas coisas de Deus. Quando nós tomamos decisões sem ter Deus. Agora, o que eu vou produzir? Algo que não tem valor. E nós, irmãos, nós temos que entender que quando nós formos construir algo, nós temos que construir isso com valores do céu. Porque é do céu que vem o nosso socorro. É do céu que o Senhor está. Nós temos que entender que é de lá que vem os nossos valores. Aquilo que nós temos, os nossos pensamentos, a nossa sabedoria, se eu buscar a sabedoria da terra, a palavra de Deus diz que ela é complicada. Ela é terrena, animal. Mas a sabedoria do alto, ela é diferente. Ela é cheia de paz, cheia de conhecimento. Você está entendendo que você precisa das coisas do céu para a sua vida? Do céu para a sua família? Para tudo aquilo que você vai fazer? Eu preciso porque diante dessas coisas, dos meus planos, daquilo que eu tenho buscado, da minha decisão, agora vai aparecer o fruto. Vai aparecer o que eu gerei. E tenho que tomar muito cuidado para não gerar problemas, irmãos. Eu tenho que gerar coisas que são bênção. Porque eu estou lidando no caminhar da minha vida com pessoas. Eu estou lidando, você que tem a sua família, você está lidando com filhos. E aquilo que você está construindo vai ter um resultado lá na frente.
Tem muitas pessoas que estão vendo dificuldades acontecer hoje, que não se preocuparam com seus planos lá de trás. São consequências, é a construção que ficou pronta. Ela não tem nada de Deus. E eu falo isso para você como um recado do Senhor e com muito temor, porque os resultados vêm. As coisas acontecem, então é hora de nós, como cristãos, vigiarmos. E a partir do momento que vamos planejar fazer algo, já começarmos a nos envolver com Deus. Já começarmos o quê? Pedir sabedoria para Deus. E agora eu vou tomar uma decisão como as coisas vão ser. Ela tem que ser com valores do céu. Para que quando aparecer a construção lá na frente, ela tenha sinais do céu e não sinais do mundo. Você entende isso? Não estou bravo não, que a minha voz está assim, viu? Está meio rouca hoje. Mas você entende isso? Tem sinais. Eu tenho que entender que isso é o que Deus quer para mim. Volto a falar para você, o Senhor está falando através de uma parábola, mas o que aconteceu aqui? Ele está falando do quê? Ele está falando aqui para um homem que estava no meio dele, estava ouvindo a palavra de Jesus. Sempre lembre, essa parábola veio por causa do quê? De um homem que pede para o Senhor, que está ali no meio de uma multidão, está ouvindo Jesus, mas está preocupado com coisas dele. E, irmãos, a palavra de Deus diz assim, não é errado você se preocupar com as suas coisas, amém? Mas existe momento certo, mas em primeiro lugar nós colocamos Deus, e as demais coisas acontecem na nossa vida. O problema das pessoas é que muitas vezes as pessoas estão diante de Jesus, estão ouvindo uma palavra de Jesus, porque hoje, trazendo isso para nós também recebemos muitas palavras de Jesus. Você não recebeu? Esses dias nós tivemos muita coisa, nós saímos do Suel, tivemos o apóstolo Nuno, tivemos muitas coisas aqui, não tivemos? Muitas coisas, tivemos o Dr. Grady. Nós recebemos uma palavra, mas agora o que nós vamos fazer com isso? Não, eu vou pôr isso de lado e vou preocupar agora somente com coisas que são eu. Não, está errado. Deus não tem isso apenas para você. Se você fizer isso, você vai viver no raso, irmãos. Deus tem algo mais profundo para você. Deus tem algo maravilhoso para você. Você tem que entender que nós estamos construindo algo, nós somos chamados para construir algo com valores do céu, para viver o sobrenatural. Quando eu tenho os valores do céu sobre a minha vida, quando alguém diz assim para mim, olha, eu estou enfermo, eu digo assim, vamos orar. Eu não tiro do bolso, né, uma dipirona e dou para ele, depois posso até dar, mas o que acontece? Eu vou aplicar as coisas do céu. Quando eu tiver que tomar decisões dentro da minha casa, eu vou tomar mediante o quê? Mediante as coisas do céu. Você está me entendendo? Glória a Deus, o Senhor é bom, não é? Os planos dele não podem ser frustrados, irmãos. Nós temos que entender isso, aqui o que ele produziu. Olha o que ele diz aqui, daqui a pouquinho já vou encerrar, amém? Que nós vamos ter um momento aqui, preciso dar uma corridinha. Mas dá uma olhadinha, olha o que ele diz no versículo 19, né? Que é aquilo que produziu. Ele diz, né, como eu acabei de ler, o que ele diz ali? Ele diz para a sua alma. Então direi à minha alma, tens depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Isso daqui é tão longe das coisas de Deus, daquilo que a palavra nos ensina. Eu vou ler alguns versículos, alguns textos aqui para você. Lá em Colossenses 3, 1 e 2 diz assim, olha como está distante dos valores de Deus, dos valores do céu, isso que esse homem diz, aquilo que foi produzido. Diz assim, Colossenses 3, 1 e 2, portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Salmo 42, 5 diz assim,
Versículo 5. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, o meu auxílio e Deus meu. Você está olhando quanta diferença daquilo que esse homem disse para a sua alma? Salmo 103, 1 e 2 diz assim: bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Você está entendendo a distância que está daquilo que esse homem produziu? Quando tem valores do céu, olha que distância. Por isso nós precisamos olhar para a nossa vida e verificar se nós não estamos ficando distantes das coisas de Deus. A que distância você está daquilo que Deus tem? A gente olha aquilo que foi produzido aqui, está muito distante de tudo aquilo que eu li aqui. A que distância? Vigie, olhe para a sua vida, vamos olhar para as nossas vidas e verificar se coisas não têm distanciado, se coisas não têm nos distanciado das coisas de Deus. Nós devemos construir com valores do céu. Você pode dizer para a pessoa do seu lado: construa com valores do céu. Amém? Tem que ser assim, irmãos. Para a gente poder entender isso, nós temos que entender que nós devemos verificar, uma das coisas que nós devemos fazer é verificar aquilo que nós temos preparado. No versículo 20, nós temos o que Deus disse ali. No versículo 20, nós temos o Senhor dizendo assim: olha o que Deus disse, amém? Nessa história. Mas Deus lhe disse, versículo 20 de Lucas 12, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Irmãos, o que nós temos preparado? Será que nós entendemos o valor correto? Esse texto aqui diz assim que o Senhor iria pedir a alma, as coisas deste mundo. Aquilo que nós temos preparado, nós temos que entender que as coisas deste mundo, elas vão passar. Nós vamos passar. O que nós estamos produzindo? O que não vai passar é a palavra do Senhor, amém? Mas nós vamos passar. Um dia vai chegar o nosso fim. Nós vamos para o Pai, amém? Mas nós vamos passar. O que nós estamos preparando? Quais são os valores? Será que quando nós pensamos em projetar alguma coisa, nós temos esse cuidado, essa dedicação? Nós vamos ali como se nós estamos construindo algo. Será que nós estamos acompanhando essa obra? Você já construiu algo? Você vira e mexe e vai lá na obra, não vai, para dar uma olhadinha? Às vezes tem coisa meio estranha, não tem? Na obra, para quem já construiu uma coisa. Quando eu estava construindo minha casa, eu lembro de algo até hoje, irmãos. Eu cheguei, abri o portão assim, e ela já estava a parede, já estava com a laje assim, já tinha as paredes assim, e estavam colocando as janelas assim. E minha casa era no fundo assim, então eu abri o portão e já vi a casa. De repente, eu abri, olhei assim, na parede tinha um buraco assim, ó. Buraco redondo assim. Falei, ô louco, para que é isso, né? Que coisa estranha. Fui lá ver. Perguntei lá para o ajudante, né? O pedreiro não estava lá. Aí perguntei para o ajudante, para que é esse buraco aqui? Ele falou, não, eu abri aqui porque minha bicicleta fica lá na frente, para mim ficar vendo a bicicleta. Eu falei, Senhor... Amados, nós também passamos por situações normais, amém? O que eu vou fazer com ele? Falei, você quebrou a parede, e não era um buraquinho assim não, irmãos, era um buraco que quase passava ele dentro. Ele, não, é que eu não queria abrir um buraco tão, que eu bati, caiu o restante, coisa e tal. Eu falei assim, você está ficando louco?
Isso daí é meu dinheiro, vai fechar aí. Como você vai fechar? Vai ficar essa marca aí. Não, eu vou arrumar. Você vai arrumar com as coisas minhas. Né? Mas amém, passou. Mas você está entendendo como nós precisamos, irmãos? Nós estamos trabalhando. E aquilo que tem de valor para nós, nas coisas físicas, será que nós damos valor também para as coisas que estamos construindo, nas coisas espirituais? Nós precisamos dar uma olhadinha, irmãos, na obra. Nós precisamos dar uma olhadinha naquilo que estamos construindo dentro da nossa casa. Nós precisamos verificar e ver a construção. Por quê? Verificar se ela continua com os valores corretos. Verificar se esses valores não estão sendo perdidos com o tempo. Lembra o Senhor lá em Apocalipse, eu não tenho tempo, mas Ele falou sobre perder o primeiro amor. Será que nós estamos deixando as coisas passarem? Será que do momento que eu estava todo feliz que eu aceitei ao Senhor, o cristianismo é algo que nós vamos crescendo? Lembra, tem a época do leitinho, depois o alimento sólido. É um crescimento. Será que eu estou parado? Como que eu estou? É hora de eu dar uma olhadinha na obra. Verificar se continua com os mesmos valores, se a coisa continua andando certo. Por quê? Eu devo construir com valores do céu. E a última coisa para mim, para nós podermos encerrar aqui, é que eu tenho que entender que eu preciso de Jesus para ver, para ter o foco correto, irmãos. Aqui quando a gente olha lá no versículo 15, que aquele homem, né, a partir do versículo 13 ali, aquele homem interrompeu Jesus, né, se eu posso dizer assim, nessa história, para que depois o Senhor comece essa parábola, aqui esse homem, ele interrompe Jesus e ele se preocupa ali com herança, o Senhor fala quem colocou de juiz ou partidor entre eu e entre vocês aí, mas o Senhor ele ensina também. E no versículo 15 ele diz assim: então lhes recomendou, tende cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Você está entendendo que eu preciso de Jesus para dar uma analisada naquilo que está sendo construído? Eu preciso de Jesus, eu preciso agora, nós ministramos um tempo atrás, eu preciso agora da lente da palavra agora. Eu preciso analisar isso agora de uma forma correta. Eu preciso verificar isso, verificar se as coisas estão no lugar correto. Se as coisas estão caminhando de uma forma correta. Se não estão caminhando, elas precisam ser ajustadas. Como o Senhor Jesus disse aqui, olhem, eu lhes recomendo que você tenha cuidado. Irmãos, nós devemos ter zelo e cuidado pelas coisas de Deus, por aquilo que fazemos, e principalmente quando envolvemos a nossa vida. Você está entendendo isso, que nós precisamos de Jesus? E se nós fizermos tudo isso, você acha que qual vai ser o resultado na sua vida? Entendendo que o nosso Deus é aquele que os seus planos não podem ser frustrados. Você acha que resultado que vai acontecer na sua vida? Você vai receber daquilo que o Senhor tem para você, as bênçãos que o Senhor tem para você. Você recebe isso? Amém? Eu gostaria de orar com você. Você pode se colocar em pé para podermos orar? Eu vou orar só um momentinho, aí o apóstolo já vai assumir a palavra aqui, para poder conduzir o momento da renovação dos votos, mas eu gostaria de orar só para poder encerrar esse momento da palavra, e depois, irmãos, né, eu não vou fazer aqui grandes orações, eu não tenho tempo para chamar vocês para frente aqui, mas eu gostaria que você entendesse essa palavra, sobre tudo aquilo que você está construindo, desses valores que eu falei, desses valores do céu. Como que está? Que você analisasse agora aquilo que precisa ser corrigido. E amados, o nosso Deus não é aquele que quando nós precisamos corrigir algo, que Ele nos deixa de lado. Não,
Ele nos mostra as coisas e Ele se alegra quando nós mudamos de direção e essas direções agora são direções dele. E como eu disse, o resultado vai acontecer. O resultado vai acontecer sobre a sua vida. As bênçãos de Deus vão estar sobre você. Porque você vai tomar esse cuidado e vai tratar que tudo aquilo que você vai construir vai ser alinhado com os planos de Deus. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso, Senhor. Obrigado, Senhor, porque diante de tanta imperfeição nossa, Senhor, o Senhor olha para nós. Obrigado, Senhor, porque muitas vezes nós colocamos planos, Senhor, que são loucuras, planos que são terríveis. E obrigado, Senhor, porque o Senhor estende a sua mão para nós. Pai, eu clamo a Ti para que o Senhor dê para cada irmão nosso que está aqui, Senhor, a capacidade de discernir, Senhor, de pensar, Senhor, diante desses planos, de pensar e aplicar as coisas que são do alto, Senhor. Que as suas mentes aqui estejam cheias de tudo aquilo que é bom, de tudo aquilo que é proveitoso, de tudo aquilo que tem um louvor para Ti, Senhor. E Pai, se existir alguém aqui que está com algum sentimento na sua mente que não provém de Ti, Senhor, algum sentimento, alguma seta que o inimigo lançou, algum sentimento que eles adquiriram, algumas barreiras que criaram no seu viver, eu clamo a Ti para que isso caia por terra agora em nome de Jesus. Que essas pessoas sejam livres para pensar nas coisas do alto, para buscar as coisas do alto, que eles tenham esse acesso, que as cadeias que prendem eles de não ter acesso a essas coisas, que essas cadeias caiam agora em nome de Jesus. E Senhor, eu clamo a Ti agora nesta manhã, por uma bênção, Senhor, em tudo aquilo que vamos continuar fazendo na nossa vida. Os planos, os projetos que temos, Senhor, as coisas que ainda temos que executar, seja aquele que é jovem, seja aquele, Senhor, o mais velho aqui, nós sabemos que o Senhor olha para todos, e o Senhor tem planos para todos. Então quando nós formos colocar algumas coisas diante de Ti, que o Senhor nos dê essa capacidade, Senhor, de estarmos cheios, Senhor, da Tua presença, cheio de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, e colocarmos no nosso plano o Senhor em primeiro lugar. Ó Senhor, que nós possamos viver, Senhor, planejando, tomando decisões, Pai, mediante a Tua vontade, Senhor, e que o resultado venha sobre a vida dos Teus filhos aqui. Eu profetizo aqui agora resultados de bênção. Eu profetizo aqui, aquele que tem buscado cura, que ele veja o resultado sobrenatural de a cura acontecendo sobre a sua vida, cura física, cura na alma, cura, Senhor, em nome de Jesus, na sua área financeira, cura em machucados, Pai, em nome de Jesus, que o resultado venha de Ti, Senhor, e eu creio que o resultado do Senhor é o melhor que existe para nós, porque a Tua palavra diz que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Nós queremos isso sobre a nossa vida, Senhor. Eu profetizo isso sobre a vida dos Teus filhos aqui. Eu Te louvo e Te agradeço, Senhor, porque Tu és um Deus bom, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Glória a Deus. Gostaria de chamar o apóstolo Edson aqui, que você possa aplaudir ao Senhor pela vida dele também. Abra o seu coração para este momento, pode se assentar. Abra o seu coração para este momento, amém? Glória a Deus, graça e paz, amados. Nós vamos ter um momento agora que é muito importante na vida das famílias, que é a renovação dos votos do casamento. O que é isso? Por que nós fazemos isso? Qual o objetivo de nós fazermos isso? São vários. Primeiro, é nós
alinharmos o nosso casamento aos propósitos que nós estabelecemos quando nós casamos. O dia que eu casei com a Adriana, eu estabeleci alguns propósitos para com a minha vida e para com a vida dela, porque eu casei, tirei ela da casa dos pais dela, saí da minha casa, da casa dos meus pais, e com o propósito de abençoar a vida dela e de planejar, né, dentro desse propósito, uma família. Então, a renovação dos votos faz parte desse momento de nós nos lembrarmos desses propósitos, desses projetos que, quando nós éramos jovens, ou talvez você um pouco mais velho, estabeleceu para poder estar casando. Um outro propósito é nós estarmos ungindo as alianças também de pessoas que não tiveram o privilégio de casar numa igreja evangélica. Muitas pessoas acabaram casando em outros lugares. Talvez você pense assim, eu casei na igreja católica. Não, ainda, eu não estou falando de igreja católica, eu estou falando de vários outros lugares. Existem pessoas que casaram, às vezes, em lugares bem diferentes, né? Em cachoeiras, em praia, em mata. E existem vários tipos de forma, como as pessoas buscam alianças para os seus casamentos. Então, nós também fazemos aqui um momento, nessa renovação, de abençoar a sua aliança, para que a sua aliança seja diante do Senhor. Talvez você tenha feito ela e nem tenha pensado sobre isso, mas a tua aliança tem que ser diante do Senhor. O Senhor é aquele que sustenta a nossa aliança. E a aliança diante de Deus é uma aliança que não se quebra. Então, o objetivo da renovação dos votos é nós estabelecermos muitas coisas. Termos um momento de arrependimento, de confissão, de alinhamento do nosso casamento para glorificar o nome do Senhor Jesus. Então, nessa manhã, nós vamos fazer isso. Nós vamos estar orando e ungindo as alianças. E para que você venha para frente e você faça de maneira alegre, não constrangido ou obrigado, né? Porque eu fico imaginando, se eu estivesse agora no seu lugar, e eu não quisesse vir para frente, mas minha esposa estivesse do meu lado, né? E aí todo mundo ficou olhando para o lado. Então a gente tenta criar uma situação que você não se sinta constrangido, que você não se sinta obrigado, mas que você entenda que isso é uma forma de poder te abençoar. Nós não faríamos isso na igreja se não tivéssemos o objetivo de te abençoar. Para que nós iríamos fazer isso? Isso não há explicação a não ser o desejo de te abençoar. Então, se você olhar e falar assim, será que eu preciso, será que eu não preciso? Você fique muito à vontade de vir ou não para frente. Mas se você vier para frente, entenda que o propósito é te abençoar, é fazer com que valores, princípios e a bênção sobre o seu casamento se estabeleça como você deseja, como você quer. Amém? Então, você que é casado, você que tem uma aliança com a sua esposa, você que um dia tirou ela da casa dos pais, ou talvez tenha saído de outra maneira, e você nessa manhã quer estabelecer o voto e renovar o voto com a sua esposa, vem para frente, que nós vamos orar com você. Pode vir, venha você com o seu cônjuge. Pode vir para frente. Você que é casado, né? Tem uma aliança com a sua esposa, tem a sua aliança aí na mão. Nós vamos ungir sua aliança. Eu estou sem minha aliança. Tá, você vai providenciar ela o mais rápido possível. Pode vir, vão entrando, tem que entrar todo mundo aqui, ó. Vai ficando marido e mulher junto aí, esparrama melhor o negócio. Vem para frente, que nós vamos ungir todas essas alianças. Pode esparramar um pouquinho mais para lá, tem lugar aqui, ó. Isso. Já vai colocando tua esposa na sua frente assim, ó. Lembra como você fez? Você lembra como foi? Faz tempo, alguns daqui faz tempo, né? Mas já vai colocando sua esposa na sua frente. Nós vamos ungir as alianças. Então, aguenta um minutinho aí que nós agora precisamos passar óleo em todas as alianças. Vamos passar o óleo nas alianças. Vamos ungir todas as alianças. Não precisa tirar a aliança. Se você quiser tirar, pode tirar, mas não precisa tirar. Alguns, se tirar, depois não vai conseguir colocar, né?
outros não vão conseguir nem tirar. Então, né, Tiago, consegue tirar a aliança? Ó, que vou falar, hein? Alargou ela, né, Tiago? Alargou, pastor Marcelo, dele? Ó, eu estou dando um tempinho aqui para passarmos o óleo. Se algum casal não tiver o óleo na aliança, tem que fazer, ó, o meu aqui, ó, em mim, para que nós possamos passar o óleo em todas as alianças. Ah, eu não sabia que está fazendo isso agora, e eu estou sem meu marido, estou sem... Vem à noite nós vamos renovar novamente, tá bom? Você pode trazer. Todo mundo, algum casal ficou sem óleo na aliança? Para cá? Todo mundo? Amém? Eu queria ungir minha aliança. Glória a Deus. Ah, peraí, deixa eu me arrumar aqui, que minha esposa mandou eu me arrumar. Muito bem. Ok. Bom, nós vamos ter vários momentos agora, tá bom? Primeiro nós vamos ter um momento onde nós vamos orar. Eu quero orar com você que não casou numa igreja evangélica. A princípio, eu ia pedir para que quem não casou numa igreja evangélica viesse para frente, mas para que isso não ficasse exposto, isso é uma coisa entre você e Deus, eu queria que agora você segurasse aí, todos virem para o seu cônjuge, segure nas duas mãos do seu cônjuge, né, com a sua mão, e você que não casou numa igreja evangélica, eu vou orar aqui em cima. Se estas palavras que eu vou declarar servir para você, se essas palavras que eu vou falar serve para você, eu queria que você falasse, tá bom? Por quê? Porque no mundo espiritual, um dia você esteve diante de um lugar diferente e ali você falou. E no mundo espiritual, as nossas palavras, elas ligam e desligam situações. Então eu vou orar agora por aqueles que não casaram numa igreja evangélica. Se você se sentir nesta condição e quiser orar comigo, você vai falar. Qualquer coisa que eu falar aqui, que você falar, isso faz parte da minha vida, você fala, amém, sim Senhor, é para mim. Declare alguma coisa que estabeleça um novo tempo na sua vida, amém? Senhor, eu entro agora na Tua presença junto com esses casais que o Senhor uniu, que o Senhor os formou e que o Senhor deu a eles uma família. Mas, Senhor, por N razões, não estiveram diante do Teu altar para pedir a Tua bênção. E diante de tantos outros lugares, diante de tantos outros nomes, se curvaram e ali, Senhor, pediram a Tua bênção, pensando que lugar ou pessoas poderiam abençoá-los. Senhor, nesta manhã, nós quebramos em nome de Jesus qualquer tipo de sentença, qualquer tipo de palavra, qualquer tipo de ligação de lugares com o casamento dos Teus filhos. Porque, Senhor, Tu és o Deus da nossa aliança. E nós só queremos o Senhor como nosso Deus, como Deus do nosso casamento, como Deus da nossa família. E eu peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor desligue e que o Senhor quebre todo e qualquer vínculo com lugares, com entidades, com deuses, com nome de santos, de anjos. Seja desfeita qualquer ligação do casamento dos Teus filhos, ó Deus, com estes nomes, com estes lugares, e nós estabelecemos somente o Senhor como Deus da vida de cada um aqui, Senhor, como Deus de cada casal, como Deus de cada família. Nós declaramos o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, declaramos quebrada toda sentença e toda ligação, em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você estava nessa condição e você fez essa oração, a próxima renovação de votos, talvez o ano que vem, se você vier para frente, você não precisa fazer mais ela, ok?
porque você está renovando o seu voto agora numa igreja evangélica. Você não precisa fazer novamente da próxima vez. Agora nós vamos ter um momento de unção. Nós vamos orar pela unção que está sobre a sua aliança e vamos renovar os votos. Só que nós vamos ter 2 momentos para essa renovação de votos. Agora é para todos nós, amém? 2 momentos. O primeiro momento vai ser um momento de nós confessarmos os nossos pecados silenciosamente. Qual de nós aqui não adulterou? Qual de nós? Qual de nós não olhamos por uma mulher com uma intenção que não deveria ser a correta? Qual de nós não pensamos algo errado? E a palavra de Deus nos diz que o adultério não é só quando você deita com alguém, mas quando alguma coisa passa errado no seu coração. Então eu vou ter um momento agora com vocês. São 2 momentos de confissão. O primeiro é se no seu coração, mulher, se no seu coração, homem, teve algum sentimento errado, de adultério, de pecado, se você caiu, se houve algum sentimento de separação, se você em algum momento da sua vida desejou, queria se separar da sua esposa, do seu marido, se você teve pensamentos imorais, pecados imorais, feche seus olhos, fale com Deus, fale para Deus, Senhor, em nome de Jesus, fale com Deus, fale para Deus, em nome de Jesus, Senhor, me limpa desses sentimentos, destas coisas que eu fiz contra o meu casamento, contra o meu cônjuge. Fale para Deus, me perdoe, Senhor, quando eu quis separar, quando eu quis acabar com tudo, quando eu adulterei, quando eu tive sentimentos imorais, quando eu rejeitei o meu cônjuge, fale para Deus, me perdoe, Senhor, em nome de Jesus, me lave desses pecados. Ainda em oração, fique com seus olhos fechados, marido e mulher. Eu quero entrar num segundo tempo, em que você, marido, vai pedir perdão a Deus quando você trocou a sua responsabilidade. Você como marido, você abriu mão de ser o supridor da tua casa, o sacerdote, e você transferiu responsabilidade. E você, esposa, quando você deixou de ser companheira, auxiliadora, e agiu sem sabedoria para edificar sua casa, você transferiu ou usurpou o direito do seu marido, você pegou o lugar dele. Peça para Deus perdão, marido, peça perdão para Deus, fale, Senhor, me perdoe quando eu abri mão da minha responsabilidade, me abençoa nessa manhã. Esposa, peça perdão para Deus, fale, Senhor, me perdoe quando eu abri mão da minha responsabilidade de auxiliadora, de ajudadora, de companheira, e tomei o lugar do meu marido. Senhor, nessa manhã, nós nos colocamos diante de Ti e confessamos esses nossos pecados. O Senhor diz que o Senhor nos torna mais alvos do que a neve quando confessamos os nossos pecados. O Senhor nos diz na Tua palavra que justificados por meio da fé nós temos paz com o Senhor. Obrigado pelo Teu sangue que foi derramado por nós. Obrigado pelo Teu amor em ter nos perdoado e nos dar a graça, Senhor, de podermos avançar em liberdade. Senhor, eu declaro que nenhum demônio tem autoridade sobre nossas vidas, porque uma vez que fomos lavados pelo Teu sangue, Senhor, temos a Tua autoridade para caminharmos e para sermos bênção nessa terra, tanto o marido como a esposa. Peço que o Senhor nos abençoe agora nessa nossa renovação de votos, que o Senhor escute dos céus e nos faça, ó Deus, ainda mais fortes no Teu Espírito para caminharmos dentro dos propósitos que nós temos com o Senhor e com o nosso cônjuge. E hoje, Senhor, com a nossa família, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.
Amém? Agora o marido vai olhar para a esposa. E você vai dizer para ela, olhando nos olhos dela, lembra? Quantos anos? Pergunta para ela, quantos anos fazem? Ele lembra, ele tem que perguntar, é melhor o marido perguntar, quantos anos fazem? Ela sabe, quantos anos fazem? Olha nos olhos dela e diga assim, você vai falar o teu nome, tá bom? Eu vou falar, eu, Edson, você vai falar o teu nome, tudo bem? Então vamos lá, vamos juntos? Eu, Edson, diante de Deus, diante da igreja do Senhor, diante dos anjos e diante de você, minha esposa, renovo o meu voto, onde eu prometo amar-te e respeitar-te, cuidar de nossa casa e família, sendo seu amigo e companheiro, protegendo você e nossos filhos, sendo o mantenedor da nossa casa e cuidar de você na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Que o Senhor nosso Deus me ajude e a glória seja dada a Ele pela nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Amém? Agora a esposa vai fazer o voto dela ao marido. Nós vamos fazer como os homens fizeram. Eu vou falar meu nome e você fala o seu, tá? Eu vou falar eu, Adriana, você vai no teu aí, tá bom? Olha para o seu marido, olha nos olhos dele. Eu, Adriana, diante de Deus, diante da igreja do Senhor, diante dos anjos e diante de você, meu marido, renovo o meu voto, onde eu prometo amar-te e respeitar-te, cuidar de nossa casa e família, honrando você e nossos filhos, sendo submissa, amiga e companheira, e a cuidar de você, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Que o Senhor nosso Deus me ajude e a Ele seja a glória pela nossa casa. Em nome de Jesus. Amém. Segura na aliança aí, a mão da sua esposa com a aliança. Senhor, esse foi o nosso voto que fizemos diante do Senhor e renovamos ele nesta manhã diante de Ti. Olha para nós, Senhor, e ajuda-nos. O Senhor nos ajudou até aqui. Continua a nos abençoar, Senhor, para que a nossa casa seja realmente uma casa edificada sobre a rocha, onde o Senhor seja o fundamento da nossa vida. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa os maridos que estão aqui, para que sejam prósperos. Abençoa as esposas que estão aqui, Senhor, para que sejam sábias. E que todos nós, Senhor, possamos experimentar o melhor dessa terra, porque Tu és o nosso Deus. Guarda o nosso casamento, blinda as nossas vidas, de todo o ataque de Satanás contra a nossa família, de toda a seta de adultério e de destruição. Guarda a nossa casa, Senhor, guarda o nosso lar, e que os nossos filhos, Senhor, como nós recebemos da palavra do Senhor nesse ministério, eles não experimentarão o que os nossos pais experimentaram, os que os nossos avós experimentaram, e o que nós experimentamos, eles experimentarão o melhor, porque a Tua bênção está sobre nós, Senhor, e eles viverão desta bênção. Abençoa-nos, Senhor, nós Te amamos, renovamos diante do Senhor os nossos votos, porque confiamos em Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Glória a Deus. Ainda não beija, espera um pouquinho. Você vai dar um presente para tua esposa agora.
Esse presente não termina aqui, você vai levar ela para almoçar daqui a pouco. Na sua casa, lógico, né? Ou, eu acho que vai levar ela para almoçar na sua casa. Todo mundo recebeu? Ali no fundo. Mas que música é essa, hein? Pode tirar esse negócio daí? Misericórdia. É, Deus fiel que eu não estou entendendo nada, mas só músico que entende esse negócio. Olha para sua esposa, diga para ela, eu te amo e eu estou feliz por renovar o meu voto com você. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Dá a flor e dá um beijo nela. Amém? Vamos ficar todos em pé, vamos receber a bênção e aí vamos para casa. Alguns estão pela primeira vez aqui na renovação do voto, né, Gustavo? Ó, que bênção. Saiu do deserto, né? Outros ainda vão sair do deserto. Né, Graziela? Pai, obrigado por essa manhã, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo que nós ouvimos, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a realmente construirmos as coisas diante do Senhor, para que o Senhor nos abençoe como família. Obrigado por esse momento de renovação dos votos. Eu peço pelos casais que não vieram para frente por alguma razão, pelo seu cônjuge não estar aqui ainda, ou por alguma outra situação, peço que o Senhor abençoe suas vidas, e que nós como igreja, Senhor, possamos edificar a nossa casa sobre o Senhor. Te agradecemos e abençoa-nos, ó Deus, no nosso caminhar, e toda a glória seja dada somente a Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe, vai na paz. Um bom domingo. Leva a sua esposa para almoçar. Deus abençoe a todos. Se você precisar de oração específica, vem para frente que nós vamos orar por você, tá bom?